Olá pessoal, tudo bem? Seguinte, hoje eu queria dar uma pincelada numa questão interessante. A gente está vendo uma série de conceitos aqui nesses estudos que eu fiz, eu estou passando aqui para vocês, que é o funcionamento do sistema mundial. Mas eu queria hoje falar um pouquinho de uma coisa um pouquinho mais profunda, que qual é o olhar que vocês têm que ter para isso e o que vocês têm que buscar nesse tipo de estudo, né? O que é interessante a gente olhar, o que é interessante a gente buscar, o que é interessante a gente tentar entender. Eu acho que o principal é o seguinte: infelizmente, a gente estuda história de maneira meio ruim, complicada. A gente até entende algumas das coisas que aconteceu quando o professor é bom, a gente até entende, esse fato aqui, aquele fato ali, o cara conta de maneira interessante, mas falta um pouco a gente tentar entender como é que de fato é a sociedade em que vive, como é que as coisas acontecem, pegar um pouco da experiência que a comunidade acumulou no passado para entender por que certas coisas aconteceram como aconteceram, né? A história que a gente aprende não faz análise das coisas, só joga um monte de fatos. Quando tem alguma análise, o autor, o historiador que escreveu o livro, em geral, já ataca para o aluno, joga assim em cima dele e acabou. E não faz realmente uma análise do que aconteceu, como é que foi o processo, não levanta questões, né? Em geral, é tudo muito mastigadinho. Né? Então já vem com resposta pronta, isso aqui é assim, assim, assado. Isso contém análise. Quando tem análise, ela já vem pronta e você não sabe nem como é que aquilo foi produzido. Só que para a gente aprender a analisar, a gente tem que ir construindo a análise ponto a ponto, olhando cada coisa. E com a história também é assim. E a gente começar a ver cada aspecto que eu quero trazer, que aliás é o que eu quero trazer aqui, eu já vi alguns historiadores fazendo, e eu acho interessante. Posso até depois passar uma lista de alguns que me inspiraram muito. Mas a gente tentar entender como é que é a dinâmica do processo. Como, por exemplo, eu vi em outras áreas, como na física, também tem na química e outras coisas, né, de todos os processos naturais, né, das ciências ditas exatas ou naturais, bom, a biologia também, é você entender como é que as coisas acontecem, quais são as relações de causa e efeito que vão desenrolando o processo, e uma determinada coisa começa de um jeito e termina de outro, vai mudando. Isso que a gente tem, isso que eu falo quando eu chamo de dinâmica, né, do sistema, a gente entender como é que isso acontece com a sociedade. E eu vejo que isso tem muito pouco no nosso ensino de história e de outras áreas também. A economia que privilegia a história não é a ortodoxa, pelo contrário, ela é meio que relegada a segundo plano, inclusive com certas difamações, do tipo, é pelo povo que não entende matemática, que é uma besteira, né? Imensa, imensa, não é nada disso, mentira. Mentira das grandes. Já vi também, quando eu estudei sociologia, algumas coisas, alguns livros que eu li, historiadores têm alguns bons, que conseguem ver vários aspectos. Então, você vê o aspecto, como é que funciona essa questão da sociedade, como é que funciona aquela outra. Eu acho que a gente tem que começar a entender a humanidade assim. E de uma forma realista, tá? Porque mesmo quando fazem, tem muito historiador que cria umas teorias que, sinceramente, não combinam nem com a vida que ele leva. Né? Com a vida que ele leva no seguinte sentido. Ele leva uma vida de uma pessoa que vive na sociedade que vive. E a sociedade, teoricamente, era para comportar da forma como ele diz que a sociedade se comporta. Se ele fala que a sociedade humana se comporta dessa forma, ele vive numa, tinha que ter coerência, né? E por incrível que pareça, não tem. Não tem. Já vi muita teoria que o cara chega, ensina nas faculdades, faz milhões de artigos sobre isso, textos lindos, e depois, na vida pessoal dele, ele se comporta na sociedade de outra forma, como se as coisas fossem totalmente diferentes. Porque em geral são mesmo, às vezes, tá? Tem teorias que não servem. Nem para o cara explicar a própria vida, nem para ele entender a sociedade. Eu quero uma sociedade que seja realmente aquela no qual a gente vive. Né? E por que eu faço isso? E por que no Parlador? Né? Porque, como eu falei, a gente só consegue ter a nossa liberdade interna quando a gente entende, não é só com isso, mas pelo menos no tocante às sociedades humanas, que aí tem várias dimensões, mas a nossa liberdade no tocante a entender como as sociedades humanas acontecem, como é que a história do mundo aconteceu, como é que a economia, a política se desenrola, a nossa liberdade é quando a gente começa, a entender o processo, compreender para conseguir lidar com aquilo, como qualquer ciência, tá? Dois,
A gente tem um jogo muito interessante que eu fui descobrindo ao longo da vida, a gente naturaliza muitas coisas. A gente acha que dali, aquele jeitinho que a gente aprendeu na nossa vida é aquele jeitinho único. Aquelas coisas que a gente ouviu falar só pode ser daquela forma. E aí quando você estuda as sociedades humanas, as histórias, outras culturas, outras civilizações, você começa a ver, olha, na verdade, esse jeito que a gente tem é o nosso, mas é particular. E sendo particular, bom, não sendo natural, não sendo uma coisa que todo ser humano tem que fazer, porque se outros já fizeram, então dá para ser feito de outra forma, né? Se algum outro povo já fez de outra forma, dá para ser feito de outra forma. Então eu posso também fazer diferente do que eu faço. Eu posso até escolher, inclusive, continuar fazendo a mesma coisa, mas nisso eu já ganhei uma liberdade. Pelo menos escolher continuar fazendo a mesma coisa. Ou fazer diferente. Então essa liberdade a gente tem que buscar. Que é o que eu chamo de desnaturalização. E tem muita gente que acha que certas coisas da sociedade são naturais. A gente tem que desnaturalizar e buscar a liberdade. Então acho que a gente tem que ter muito essa noção de entender cada processo, como eu falei, primeiro para entender o processo em si, e portanto saber com o que está lidando, como é que funciona essa como qualquer ciência, né? Como é que funciona aquilo para poder lidar com aquilo, como a gente faz com a física, com a química, com a biologia. Claro que ciências humanas é sempre complicado, que não é tão fácil quanto nas ciências exatas, porque você não tem como criar experimentos, você tem uma série de subjetividades internas, uma coisa muito complicada. Mas, na medida do possível, ter esse movimento de entender e, portanto, conseguir lidar melhor. E, segundo ponto, ao entender e lidar melhor, também saber fazer escolhas melhores, mais livres, com um maior número de possibilidades. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: vida infinitas possibilidades. Né? Feita de infinitas possibilidades. A gente fala assim desse jeito, parece quase um erro de concordância, mas é no sentido de feita de infinitas possibilidades. Ela é constituída, todo momento, cada segundo é feito de infinitas possibilidades. E o que eu acho interessante nessa frase, que eu já vi várias vezes, principalmente o pessoal da espiritualidade comentar, é essa liberdade que a gente ganha. Só que essa liberdade, quando esse povo fala disso, ele fala no sentido individual, da minha vidinha aqui pessoal, restrita, das minhas questões muito pessoais em pequena escala. E aí eu quis trazer isso também para a gente entender para a sociedade. Entender que as regras da sociedade podem ser diferentes, que o funcionamento da sociedade pode ser diferente, que o futuro que nos espera não é um caminho único já traçado, né? Que até os filmes de sci-fi lá, de ficção científica, tentam prever. Não é prever, é escolher. Escolher. Eu posso escolher qual caminho que eu vou querer seguir. Inclusive, por exemplo, no desenvolvimento tecnológico de uma sociedade, quais tecnologias, quais empresas, quais tipos, quais sociedades, quais instituições eu vou querer. Aí tem uma ampla possibilidade de instituições aí que só fica sempre jogando aquele mesmo joguinho. Esse é o único jeito certinho, então entendeu? Fica aquela coisa bitoladinha. Que eu quero justamente dar cada vez mais liberdade. Então por isso que eu estou falando muito disso. A gente tem que se acostumar com a nossa liberdade essencial. Nós somos criadores da nossa vida, da nossa mente, da nossa realidade. Então a gente tem que olhar a sociedade assim. Nós somos criadores da nossa sociedade e a gente pode criá-las de uma maneira melhor. Isso não é nem como alguns debatem se a gente deveria criar a sociedade. A gente está criando. A gente tem que criar. Isso aí nesse ponto não é uma possibilidade. Você está criando, você está escolhendo a cada instante, está criando já a sua sociedade. E se você não quiser criar e achar que tem que ser só daquela forma, você já está escolhendo isso. Escolher não escolher já é uma escolha. Então, se você escolhe não escolher, você está se iludindo só, simplesmente. Você está escolhendo. Isso eu já vi muito, né, principalmente o pessoal da espiritualidade falar, como eu falei no nível individual. Eu quero trazer agora para a sociedade com todo esse conhecimento, toda essa ciência que a gente foi acumulando, né, ao longo dos estudos da humanidade, mas com esse olhar. Toda vez a gente tem essa ciência, mas as pessoas não dão esse olhar ou dão muito parcial. Eu acho que a gente tem que começar a pensar que a gente tem uma liberdade infinita, infinitas possibilidades de que é feita a vida. Né? A vida é feita de infinitas possibilidades. Ou, como alguns dizem, a vida é infinitas possibilidades. Então, um pequenininho erro de concordância, mas vamos deixar passar isso aí. Né? Então, a gente precisa realmente colocar esse tipo de questão. A gente precisa começar a pensar melhor qual é a sociedade que a gente quer, como é que a gente quer viver, entender que a sociedade é nossa e a gente tem essa escolha. E a gente não só tem essa escolha, a gente tem essa liberdade, como a gente tem essa escolha, que a única não liberdade é não escolher. Entendeu? A gente é obrigado a escolher.
E então vamos escolher conscientemente, com conhecimento e sabendo para onde a gente está indo e da forma mais livre possível. É isso que eu quero transmitir a vocês. Então essa foi uma explicação um pouco mais geral, não foi sobre o conceito específico, mas eu queria falar até para a gente se orientar melhor qual é a minha proposta do parlador aqui. Tá bom, gente? É isso então. Obrigado.